Professora Karine Terra falando com vocês para poder ensinar um pouco mais de matemática. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar uma continuidade de algumas aulas que nós já temos no nosso canal sobre função. E hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau ou a função afim. Preste atenção para você aprender um pouco mais. Vamos nessa? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre função afim ou função do primeiro grau. É um assunto, como eu falei lá nas aulas anteriores, função é um assunto muito usado no nosso ensino médio. E quem quiser ir para as áreas de exatas também utiliza muito esse conhecimento sobre função. Observa só. Eu falei também nas aulas anteriores que uma função ela possui a sua lei de formação. E a lei de formação de uma função do primeiro grau é essa daqui, f de x é igual a x mais b. Ela é uma função do primeiro grau, Por quê? Porque nessa parte aqui, ela é o quê? Ela é do primeiro grau. Ela demonstra uma equação do primeiro grau, onde o expoente, o maior expoente que a gente tem no nosso x, que é a nossa variável, é o valor 1. Temos que saber também que A e B, eles são coeficientes, São valores numéricos, que geralmente a gente vai usar valores numéricos, a não ser que seja uma função literal. Mas como nós estamos trabalhando uma função comum, eles são coeficientes que vamos apresentar os números, tá? X é o domínio, como eu já falei anteriormente também, e o f de x é a imagem, Essa imagem, além da gente chamar de f de x, a gente também pode chamar de y. Então, além da gente falar que é f de x igual a x mais b, eu posso também falar que é y é igual a x mais b, onde y e x, são os valores de imagem e domínio, e a e b são os coeficientes. Outra coisa também que a gente tem que entender que numa função do primeiro grau, o gráfico sempre será uma reta. Então, se você está olhando uma função, está olhando o gráfico da função, ele é todo uma reta, tenha certeza, é uma função afim ou uma função do primeiro grau. A segunda coisa que eu enumerei, que a gente tem que entender, é que quando a gente tem o coeficiente A maior do que zero, quando a gente fala em maior do que zero, a gente está falando em 1, 2, 3, ou 1,3, podem ser números também quebrados, mas são sempre valores positivos, Então, a função vai ser crescente. O que é crescente? É o que sobe. Então, partindo, que a nossa escrita é daqui para lá, então, partindo do pressuposto que a gente vai fazer uma função crescente, a gente vai fazer crescendo. E é isso que eu vou traçar aqui, uma função crescente. Olha aqui, Vou pegar só para dar um exemplo para vocês. Esse aqui é o meu gráfico, E essa aqui é minha função f de x, que é crescente. Agora, quando eu falo que meu coeficiente A é menor do que zero, ou seja, são os valores negativos, eu falo que ele é decrescente. Também da mesma coisa, daqui para lá, ele vai descer. Então, olha aqui, eu vou falar que essa aqui é minha função f de x, que no caso ali, ela é decrescente, porque o meu A é menor do que zero. Terceira coisa que eu numerei foi que os zeros da função ou a raiz da função é quando fazemos o f de x igual a zero. Então, a gente tem que encontrar o valor ou os valores, no caso isso aqui é uma função do primeiro grau, então nós vamos encontrar um valor real, para poder que é considerado o zero da função. Então, agora a gente vai ver um exemplo de como encontrar o zero da função. Eu tenho aqui a função f de x é igual a 10x mais 5. Então, para a gente encontrar o zero da função, o f de x tem que ser igual a zero. No caso dessa situação aqui. Para ficar mais confortável a gente resolver, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar a minha função igual a zero. Essa ordem aqui, gente, é indiferente,
né? Pensando numa operação matemática, se eu trocar todo o primeiro membro para o segundo membro, eu não preciso de alterar, né, o sinal. Então, eu posso falar que 10x mais 5, que é a minha função, é igual a 0. Então, ali eu vou resolver que aquilo ali é uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu vou ter que 10x é igual a menos 5, né? Porque eu peguei esse termo e passei para cá. E agora eu pego o 10 e passo dividindo 5. Como ali é uma fração e não está na forma irredutível, eu posso simplificar. Então, x vai ser igual a menos meio. Então, quer dizer que o meu zero da função, né, ou a minha solução, que em alguns casos a gente fala, x é igual a menos meio. Agora vamos ver mais um exemplo que eu quero passar para vocês, quando a gente quer encontrar a função de um determinado valor. Observa aqui, eu tenho essa função f de x igual a 2x menos 1. Eu quero encontrar quem é f de 1. O que eu vou fazer? Todo lugar que aparecer o x, eu vou colocar o número 1. Então, aí eu vou encontrar quem é o f de 1. Então, eu vou fazer f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1. Lembrando, né, a operação que a gente tem que fazer inicialmente. Quem tiver dúvida de qual é a operação, vai lá no nosso canal, Expressões Numéricas, que você vai ver qual vai ser a ordem das operações. Primeiro a gente resolve a multiplicação. 2 vezes 1, 2, menos 1. F de 1 vai ser igual a 2 menos 1 é 1. Então, eu encontrei que na função f de x igual a 2x menos 1, quando a gente quer saber f de 1, vai ser 1. Isso, se eu tiver, vai depender da função. Se aqui eu tivesse 10x mais 5, eu ia colocar no lugar do x o 1, né? Se eu quero saber quem é f de 1, ia fazer todos os cálculos para poder encontrar quem seria o f de 1 da outra função. E agora aqui, ó, eu quero encontrar qual é a raiz dessa mesma função. Ou seja, quando f de x for igual a 0. Então, eu pego a minha função, que é 2x menos 1, e igualo a 0. Então, aqui eu vou ter que 2x é igual a 1. Passo 2 para cá, dividindo, x é igual a meio. Então, quer dizer que meio é a raiz da função 2x menos 1. E agora, para a gente concluir, vamos fechar com chave de ouro com o exercício. Veja a função do primeiro grau abaixo e faça o que se pede. Essa é a função, ó. F de x é igual a 3x mais 6. Letra A. Primeira coisa, a função é crescente ou decrescente? Só olha na função aqui, eu olho aqui, ó. O A, que no caso é o 3, ele é maior ou menor que 0? Ele é maior que 0. Se ele é maior que 0, essa função vai ser crescente. Então, já posso colocar que ela é crescente. Agora aqui, qual é a raiz? Só para a gente recordar, a raiz vai ser quando eu pego a minha função e igualo a 0. Então, eu vou falar que 3x mais 6 é igual a 0. Isso quer dizer que vai ficar 3x é igual a menos 6. Então, quer dizer que x vai ser menos 6 sobre 3. Então, x vai ser igual a menos 2. Menos 2 é a raiz dessa função. E para concluir o nosso exercício, a gente vai calcular quem é f de 2. Então, eu vou pegar essa minha função, todo lugar que aparecer, o x eu vou colocar o número 2. Então, eu coloco que f de 2 é igual a 3 vezes 2 mais 6. Quer dizer que f de 2 é igual a 3 vezes 2, 6. 6 mais 6. Então, para concluir, f de 2 vai ser igual a 12. Bom, aqui a gente conclui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir a nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima!